Tem gente que diz que a pior dor do mundo é a de um câncer devorando os ossos. Eu discordo. A pior dor do mundo, aquela que rasga a alma ao meio, é você estar no seu leito de morte, olhando nos olhos do filho que você carregou no colo, e perceber que ele não está triste pela sua partida. Ele está olhando para o relógio, calculando quantos minutos faltam para você morrer e liberar a herança. Eles dizem que sangue é mais grosso que água, mas eu digo que o sangue é apenas o líquido que o seu próprio herdeiro vai derramar se houver dinheiro suficiente em cima da mesa. Aproxime-se, aumente o volume. Se você tem estômago fraco para a verdade nua e crua, saia agora. Porque aqui, nas verdades do velho rock, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. O que eu vou contar hoje é a história de Augusto, um homem que construiu um império com as próprias mãos, mas que cometeu o erro fatal de criar um corvo para lhe arrancar os olhos. Preste atenção, porque o barulho mais aterrorizante que Augusto ouviu não foi o da morte chegando. Foi a risada do próprio filho. Tudo começou muito antes daquele quarto de hospital gelado. Tudo começou com o cheiro de cimento e a fome de vencer. Augusto não nasceu em berço de ouro. Longe disso. Ele era filho de gente humilde, de mão grossa e pé no chão. Enquanto os outros meninos brincavam de bola na rua de terra, aos 12 anos, as mãos de Augusto já sangravam de carregar tijolos sob o sol escaldante. Ele cresceu sabendo que a vida é uma guerra. Para comer, você luta. Para vestir, você sua. Ele tinha uma fome de vencer que queimava no peito como brasa viva. Ele olhava para os prédios altos da cidade e jurava: um dia eu serei dono disso tudo. Foi nessa trincheira diária que ele conheceu Helena, sua esposa, sua única parceira leal. Eles não tinham nada além de um colchão no chão, mas tinham um ao outro. Juntos, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, eles ergueram um império. De uma pequena loja de ferragens a uma construtora gigante. Décadas se passaram. O nome Augusto da Silva virou lenda. O dinheiro que antes faltava para o pão, agora sobrava para o luxo. Mas a vida, meus amigos, é uma agiota cruel. Ela te empresta o sucesso, mas cobra juros altíssimos na felicidade. Quando Augusto finalmente chegou ao topo, a tragédia bateu a porta com um chute. Helena adoeceu e morreu. Foi rápido, foi brutal. Augusto ficou sozinho no topo da montanha, cercado de ouro e solidão. Restou a ele apenas uma coisa: Carlos, o filho único, o príncipe herdeiro. Na época, Carlos tinha 10 anos. Augusto, cego pela dor do luto e pela culpa de ter trabalhado demais, cometeu o suicídio lento que muitos pais ricos cometem. Ele parou de criar o filho e começou a financiar o filho. Ele tentou tapar o buraco da mãe com dinheiro. O menino está chorando? Compre o brinquedo mais caro. O menino foi mal na escola? Pague para passar. O menino fez besteira? O pai resolve com o talão de cheques. Augusto criou uma bolha de vidro. E lá dentro, Carlos cresceu podre, acreditando que o mundo era seu parque de diversões particular e que as pessoas eram seus brinquedos. Ele nunca ouviu um não. Ele nunca soube o peso de uma nota de R$ 100. Os anos passaram e Carlos se tornou um homem. Por fora, barba na cara, voz grossa, terno caro. Mas por dentro, continuava um parasita mimado. Aos 30 anos, nunca tinha trabalhado um dia sequer. Vivia de festas, viagens e desprezo pelos mais pobres. Tratava os funcionários da mansão como lixo. Tratava o próprio pai, o velho Augusto, como um caixa eletrônico que estava ficando velho e defeituoso. Eu me lembro do dia em que a ficha caiu para Augusto. Foi no aniversário de 70 anos dele. Carlos chegou bêbado, atrasado, rindo alto no meio do discurso do pai. Quando Augusto pediu respeito, Carlos gargalhou na frente de todos os sócios e disse: "Respeito? Você é um velho ultrapassado, pai. A única coisa útil em você é a sua assinatura no cheque. Vê se morre logo. A empresa precisa de sangue novo." Naquele momento, o coração de Augusto parou por um segundo. Não de doença, mas de horror. Ele olhou para aquele homem de 30 anos e percebeu que tinha criado um monstro, que ao tentar dar ao filho a vida fácil que ele nunca teve, ele tirou do filho a única coisa que importava: o caráter. Mas o tempo não volta, e a doença chegou para cobrar a conta final.
um câncer agressivo. Augusto foi para o hospital para morrer. E foi lá, entre lençóis brancos e cheiro de remédio, que a verdadeira face do mal se revelou. Carlos não visitava o pai para dar carinho. Ele visitava para vigiar. Ele parecia um urubu rondando a carcaça. Augusto, fingindo dormir, ouvia o filho no telefone no corredor. O velho é forte. Tá demorando para morrer. Eu já encomendei a Ferrari. Calma. É questão de horas. Vocês conseguem imaginar a dor desse pai? Saber que o filho está torcendo, cronometrando a sua morte? Foi numa dessas noites de agonia que Augusto tomou a decisão final. Ele chamou o Dr. Mendes, seu advogado e único amigo leal. Eles se trancaram no quarto por horas. Ninguém sabe o que foi dito, apenas que o advogado saiu de lá com os olhos vermelhos, prometendo vingança. A tempestade estava armada, e Carlos não fazia ideia de que o raio já tinha caído. Chegamos, enfim, ao dia do acerto de contas. O dia que ficaria marcado a ferro e fogo na história daquela família. O sol lá fora brilhava, mas dentro do quarto 304, o clima era de velório antecipado. O único som era o bip, bip, bip do monitor cardíaco, marcando os segundos finais de Augusto. Ele estava pequeno na cama, frágil, respirando com dificuldade. E Carlos? Onde estava o filho amado? Ele estava lá, sentado na poltrona de couro, pernas cruzadas, hipnotizado pela luz do celular, rindo de memes na internet. Ele olhava o relógio a cada minuto, impaciente, batendo o pé como quem espera na fila do banco. Augusto abriu os olhos. A visão estava turva, mas ele viu o filho. Ele sabia que era o fim. Sentindo o frio da morte subir pelos pés, ele tentou uma última vez. O amor de pai é teimoso, é ilógico. Carlos, ele sussurrou com a voz parecendo lixa. Carlos nem levantou a cabeça. O que é agora, pai? A enfermeira já vem. Aguenta aí. Não, insistiu Augusto, estendendo a mão trêmula. Olhe para mim, meu filho. Com um bufo de tédio, Carlos guardou o celular e se levantou. Ele caminhou até a cama com a expressão de quem pisa em sujeira. Fala logo. Eu tenho um jantar importante hoje. Não posso ficar aqui te vendo dormir para sempre. Aquelas palavras cortaram mais que bisturi. Augusto engoliu a dor e disse: Eu só queria dizer que, apesar de tudo, eu te amo. Você foi minha vida. O quarto ficou em silêncio. Augusto esperava um gesto, um toque, uma lágrima. Mas o que ele recebeu foi a prova de que o diabo existe. Carlos soltou uma risada seca, fria. Ele se debruçou sobre o pai moribundo, o rosto contorcido de ganância e ódio, e sussurrou no ouvido dele: Guarde o seu amor, velho. Eu não preciso dele. Eu nunca precisei. Eu preciso é do seu dinheiro. E sabe de uma coisa? Você demorou demais. Eu já não aguentava mais fingir. Ele sorriu, cruel. Finalmente. A herança é minha. Assim que você fechar o olho, eu vendo a empresa, demito seus amigos velhos, vendo aquela casa e vou viver como rei. Pode ir. Ninguém vai sentir sua falta. Augusto ouviu tudo. As lágrimas desceram. Mas, estranhamente, ele sentiu paz. A paz da certeza. Ele agora sabia que tinha feito a coisa certa. Ele fechou os olhos, entregue. Carlos ajeitou o terno, preparou a cara de choro falso para os médicos. Mas o destino... o destino gosta de reviravoltas. Foi nesse segundo, entre a vida e a morte, que a porta do quarto explodiu num estrondo. Não era a morte, era a justiça. O Dr. Mendes entrou, passos pesados, terno preto, uma pasta velha de couro na mão. Ele parecia um gigante. Atrás dele, testemunhas e um tabelião. Carlos, pego no flagra do seu triunfo maligno, pulou para trás. Mendes! O que é isso? Saia daqui! Meu pai está morrendo, tenha respeito! O Dr. Mendes parou aos pés da cama. Olhou para o amigo chorando, depois fuzilou Carlos com um olhar. Eu não saio daqui até cumprir a minha missão, moleque. A voz dele era trovão puro. Estou aqui a pedido do seu pai. A última vontade dele deve ser lida agora, antes do último suspiro. Carlos riu, histérico. Vontade? Ele nem morreu. E tanto faz, eu sou herdeiro único. Tudo é meu. A lei garante. Se quer ler papéis, leia logo para acabar com esse teatro. Augusto, na cama,
Fez um leve sinal com a cabeça. Faça, ele parecia dizer. Mendes jogou a pasta na mesa. O zíper abriu com um som rasgado. Carlos cruzou os braços, sorrindo com deboche, certo de que ia ouvir a lista dos seus milhões. Mendes tirou o documento selado com cera vermelha. Ajeitou os óculos, respirou fundo e começou a ler com voz de sentença final. Eu, Augusto da Silva, em plena consciência, revogo todos os testamentos anteriores e declaro, diante de Deus e dos homens, que esta é a minha última, soberana e definitiva vontade. O ar no quarto congelou. O sorriso de Carlos vacilou. Ele sentiu o cheiro do perigo. O Dr. Mendes baixou o papel e olhou para Carlos por cima dos óculos. Era um olhar de pena. Pena da alma daquele rapaz. Ele continuou. Primeiramente ao meu único filho, Carlos. Um filho que amei mais que a vida. A quem dei o melhor estudo, o melhor luxo, o melhor conforto. Carlos sussurrou, arrogante. Isso, velho. Pule o drama e vá para os números. O advogado elevou a voz. Considerando que meu filho nunca demonstrou aptidão para o trabalho, nem respeito pelo patrimônio, nem gratidão pelo suor alheio, determino que do meu patrimônio de 50 milhões de reais, Carlos deu um passo à frente, os olhos brilhando de cobiça. Deixo para Carlos a quantia mensal, vitalícia e intransferível. O tempo parou. De um salário mínimo nacional. O silêncio foi absoluto. Carlos piscou, atordoado. O quê? Você disse um salário mínimo? É piada. Você leu errado. Me dá isso aqui. Ele tentou avançar, mas foi barrado. Mendes continuou implacável. Esta quantia será paga todo dia 5, sob a condição estrita de que Carlos nunca conteste este testamento. Se contestar, perde tudo e fica com 0. Carlos começou a tremer de ódio. O rosto ficou roxo. Isso é ilegal. Eu sou o filho. Onde está o resto? A mansão? Os carros? O advogado levantou a mão. Além disso, deixo para meu filho um único bem físico. Minha primeira caixa de ferramentas. Velha, de metal azul, enferrujada. Está na garagem. Espero que, com o martelo e o alicate que estão lá dentro, ele aprenda a construir algo com as próprias mãos. Já que o que eu construí, ele não é digno de tocar. A humilhação foi total. Carlos urrou como um bicho. Uma caixa de ferramentas? Você tá de sacanagem, velho maldito. Ele se virou para agredir o pai na cama. Eu vou te matar! Cadê meu dinheiro? Os enfermeiros seguraram o rapaz. Mendes deu o golpe final. Quanto a todo o restante dos bens, imóveis, empresa, contas, determino a liquidação imediata e doação integral para a Fundação de Órfãos da cidade. Para dar chance a quem quer vencer, chance que meu filho jogou no lixo. Augusto, na cama, ouvia os gritos de ladrão, traidor do filho. Mas ele não sentia raiva. Ele sentia alívio. Aquele dinheiro destruiria Carlos. Sem o dinheiro, talvez ele virasse gente. O monitor cardíaco apitou contínuo. Augusto partiu. Em paz. O quarto virou um inferno de gritos e ameaças. Mas o documento era blindado. Nos meses seguintes, a profecia se cumpriu. Carlos tentou anular o testamento. Gastou tudo com advogados. Perdeu. O juiz viu as provas da crueldade dele e manteve a vontade do pai. Os amigos ricos sumiram quando o dinheiro acabou. A namorada foi embora no dia seguinte. Carlos foi despejado. Perdeu o carro. Em 1 ano, o príncipe estava morando num cortiço, vivendo com um salário mínimo, o lembrete mensal da sua ganância. E a caixa de ferramentas? Ah, essa é a tragédia final. O advogado mandou entregar a caixa velha na casa nova de Carlos, pesada, trancada. Carlos, cego de ódio, olhou para aquilo com nojo. Lixo do velho, ele pensou. Ele pegou a caixa, levou numa loja de penhores e vendeu por R$ 50 para comprar cachaça. O que ele nunca soube é que o velho Augusto ainda tinha esperança. Naquela caixa, num fundo falso, havia barras de ouro e uma carta. Se você abriu essa caixa, é porque decidiu trabalhar. Aqui está seu recomeço. Valia milhões. Mas a ganância deixa o homem burro.
Carlos vendeu sua redenção por R$ 50. Hoje, dizem que ele vaga pelos bares, sujo, bêbado, contando que foi roubado, xingando o pai de monstro. Ele culpa o mundo, mas nunca teve coragem de se olhar no espelho. Minha gente, respirem fundo. Aqui é o velho Rock falando. Olhem para suas casas. Pais, vocês estão criando filhos ou parasitas. Filhos, vocês honram o suor dos seus pais ou só o dinheiro deles? A gratidão é a chave do céu. A ingratidão é a própria cela da prisão. Construam sobre a rocha, não sobre a areia. Se essa verdade doeu ou ensinou, se inscreva no canal As Verdades do Velho Rock. Aqui a gente não conta conto de fadas. A gente mostra a vida como ela é. Fiquem na paz e cuidado com o que vocês desejam.